Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei analisar a economia informal, também chamada de economia subterrânea, aquela que opera, vamos dizer assim, à margem da legalidade. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos iniciar o nosso encontro com essa imagem, quando então é possível perceber um grande número de trabalhadores informais vendendo suas mercadorias numa rua. Lembrando que o trabalho informal não é exclusividade do Brasil. Ele existe até mesmo nos países desenvolvidos. Todavia, nos países em desenvolvimento, nós temos um número maior de pessoas na informalidade, até mesmo porque nesses países, normalmente, a taxa de desemprego é mais elevada e as pessoas precisam trabalhar para poder sustentar suas famílias. Sendo assim, no Brasil, por exemplo, o peso da economia informal é bastante expressivo. De acordo com dados recentemente divulgados, o setor informal movimentou mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais no ano de 2022. Podemos dizer assim que respondeu por aproximadamente 30% do produto interno bruto, ou seja, uma participação bastante considerável em relação à economia brasileira. Agora, nós vamos analisar o porquê de termos um peso tão grande da economia informal ou subterrânea na economia brasileira. Por que que isso acontece? Então, quando se fala em informalidade, é necessário que nós busquemos as razões pelas quais existem tantos brasileiros trabalhando no setor informal. Então, vamos analisar aqui, num primeiro momento, a participação da economia informal no PIB brasileiro. Repare que essa participação é bastante significativa, né? Nós temos aqui um gráfico que mostra a evolução da participação da economia informal no PIB brasileiro. Nesse caso aqui, né, inclusive fechando o ano de 2022 com 17,8%. Eu chamo a atenção de vocês porque há uma discordância de dados. Ainda há pouco eu falei que o setor informal respondeu por cerca de 1,7 trilhões de reais na economia brasileira no ano de 2022. Há dados que indicam que o setor informal tem um peso de aproximadamente 30%. Agora, esses dados que eu estou apresentando aqui são dados do IBGE, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no ano de 2022, o setor informal fechou com uma participação de 17,8% do PIB brasileiro, que não deixa de ser uma participação bastante expressiva. Então, eu chamo a atenção para o seguinte aspecto.
Repare, né, que essa participação do setor informal era menor aqui em 2015. Então, em função da crise política e econômica, a participação do setor informal foi aumentando, até mesmo porque essa crise política e econômica que atingiu o Brasil no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e também o governo Michel Temer fez com que a taxa de desemprego crescesse, e uma das consequências do crescimento da taxa de desemprego é justamente o aumento do número de pessoas trabalhando na economia informal. Então veio crescendo, e mesmo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, esse crescimento foi se mantendo. Todavia, a partir de 2020 houve uma queda. No ano de 2020, essa queda do setor informal foi fruto do lockdown, da proibição, né, que houve, né, de muitas atividades em razão da pandemia. Então, nós registramos uma queda do percentual de brasileiros ocupados no setor informal e, consequentemente, uma queda da participação do setor informal no PIB brasileiro, mas a partir de 2021, quando a economia ela começa a se restabelecer e muitas pessoas retornam às suas atividades no setor informal, essa participação aumenta e fecha o ano de 2022 com a maior participação até então registrada nesse período que está aqui sendo assinalado no gráfico. Aqui nós temos o percentual de trabalhadores ocupados na economia informal. Então, esse gráfico ele vai colaborar com aquilo que eu falei ainda agora. Então, nós tínhamos, por exemplo, no quarto trimestre de 2015, 38,3% da população ocupada na economia informal. No terceiro trimestre de 2016, houve um pequeno aumento, passou para 38,4%. No terceiro trimestre de 2019, repare que a participação, inclusive dentro dos dados que aqui estão sendo mostrados, foi a maior, com 40,9%. Depois houve um recuo no segundo trimestre de 2020 para 36,5%. Aí nós temos que considerar os efeitos da pandemia do Covid-19, quando então muitos trabalhadores, não só da economia informal, assim como da economia formal, ficaram parados durante um determinado período. Então, no ano de 2021, com o reaquecimento da economia em função da retomada das atividades produtivas, houve um aumento substancial, passando para 40,6% da população ocupada, e aqui no terceiro trimestre de 2022 houve um recuo para 39,4%, até mesmo porque há de se destacar também que a taxa de desemprego no Brasil está diminuindo. Então, na medida em que essa taxa de desemprego diminui, uma das consequências desse fato é a redução do percentual de trabalhadores ocupados no setor informal. Aqui nós temos a taxa de desemprego no Brasil. Então, temos dados aqui de março de 2012 até setembro de 2022, porque os dados do quarto trimestre de 2022 ainda não foram liberados. Então, por esse gráfico aqui, é possível você perceber a oscilação da taxa de desemprego, lembrando que, na medida em que o desemprego aumenta, há uma tendência natural também de ocorrer o crescimento do percentual de trabalhadores ocupados na economia informal, até mesmo porque as pessoas precisam trabalhar para manter os seus lares. Desde que sejam pessoas honestas, elas precisam trabalhar. Dinheiro não cai do céu. Então,
Com o aumento do desemprego, repara aqui, nesse período de dezembro de 2015 até março de 2017, nós tivemos um pico do aumento do desemprego. Foi aquele período em que os efeitos da crise econômica foram maiores, e isso fechou, na verdade, milhões de postos de trabalho, fazendo com que a taxa de desemprego aumentasse. Depois, na medida em que a economia ela foi se reequilibrando, a taxa de desemprego recuou. Repare aqui, em 2019 houve um recuo, mas só que em razão da pandemia do Covid-19, essa taxa de desemprego aumentou, atingindo o seu pico no ano de 2021, quando ultrapassou a barreira dos 14%, chegou a 14,3%. E ela recuou e fechou agora, inclusive o terceiro trimestre de 2022, com 8,7%. E há uma tendência de recuo ainda dessa taxa de desemprego, desde que a economia ela continue dando sinais de que ela vai continuar se expandindo, e desde que também o governo estabeleça políticas que garantam ao setor empresarial, vamos dizer assim, segurança para investirem no Brasil, tanto a iniciativa privada nacional como a iniciativa privada multinacional, a tendência é que a taxa de desemprego recua. Então, um dos fatores responsáveis pelo grande número de brasileiros, lembre-se, que nós temos mais de 40% da população ocupada trabalhando na economia informal, cara. Então, um dos fatores responsáveis por esse percentual tão alto de trabalhadores ocupados na economia informal é justamente a taxa de desemprego. Aquilo que eu disse, as pessoas precisam trabalhar para sustentar os seus lares. Razão pela qual nós convivemos com a informalidade, que é bastante abrangente, e principalmente nas médias e grandes cidades do país, você consegue perceber com uma nitidez enorme a grande quantidade de pessoas que se encontram ocupadas no setor informal da economia. Aqui nós temos um gráfico retratando a renda média do trabalhador brasileiro. Então, repare que essa renda média, ela de março de 2012, ela subiu, atingindo o pico aqui no ano de 2020, até mesmo porque aquele programa de ajuda do governo para as pessoas que estavam sendo afetadas pela pandemia do Covid-19 contribuiu, de certa forma, para o aumento da renda média do trabalhador brasileiro. Agora, a partir do momento em que o governo tira aquela ajuda que só veio ser concedida de novo no segundo semestre de 2022, a renda média do brasileiro ela caiu de 2.931 para 2.510. E agora, em setembro de 2022, já com o governo novamente concedendo, através do Auxílio Brasil, uma renda para famílias pobres, essa renda média do brasileiro passou para 2.667. O que eu chamo a atenção de vocês dentro desse aspecto é que muita gente talvez não entenda que muitos trabalhadores eles acabam optando em trabalhar na economia informal por causa dos baixos salários que são pagos na economia formal. Imagine vocês, nós vamos analisar aqui dados do percentual de trabalhadores em 3 faixas salariais, e vocês vão perceber com clareza onde eu quero chegar. Então, como é que você vai poder sustentar uma família, por exemplo, ganhando 1, 2 salários mínimos? Então, você consegue sustentar uma família, pagar um aluguel, alimentar, se vestir, pagar as contas do dia a dia, ganhando 1, 2 salários mínimos? Não. Então, muita gente acaba não se submetendo a trabalhar na economia formal por causa dos baixos salários. Então, ela tem como opção melhor
e ela não está errada dentro de um determinado aspecto, de tentar a sorte na economia informal, dependendo da pessoa. Se ela for uma pessoa, vamos dizer assim, que tenha uma habilidade muito grande com vendas, ela trabalhando de ambulante, camelô, ela vai ganhar dinheiro, muito mais do que ganharia trabalhando com carteira assinada. Então, na verdade, muitos trabalhadores preferem trabalhar na economia informal, não só porque a oportunidade de ganharem mais é maior, assim como no setor informal quem faz o horário é o próprio trabalhador, e ele não fica submetido, vamos dizer, ao temperamento do seu patrão, do seu chefe. Ok? Então, isso, de certa forma, também é um dos fatores que contribuem para o grande número de brasileiros que hoje se encontram no setor informal. Então, essa renda média é muito baixa, né? Um padrão muito baixo. Aqui nós temos as classes sociais. Então, uma das divisões feitas pelo IBGE, né? Aqui nós temos a classe baixa com 47% da população, a classe média com 47%, e que eles chamam de elite as pessoas com maior poder aquisitivo, representando aí 6% da população. Aqui você tem um dado que mostra a evolução do percentual dentro dessas três classes, na verdade, a partir de um dos critérios utilizados pelo IBGE para analisar essa questão da divisão de classes sociais no Brasil. Agora, aqui eu não estou colocando a pirâmide social que vai até a classe E. Então, temos as classes A, B, C, D, E. Então, como nós temos muita gente, principalmente aqui na classe baixa, né? Se você pegar a classe média baixa e somar com a classe baixa, nós teremos aí bem mais de 60% da população brasileira, aproximadamente 70% da população brasileira. Aí você vai entender também que um dos fatores que justamente justificam o alto percentual de brasileiros na economia informal é justamente o baixo rendimento, ou seja, a baixa remuneração média do trabalhador brasileiro. Aqui nós temos, por exemplo, as faixas de rendimento. Repare, até um salário mínimo, 31% dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo, que agora, no ano de 2023, essa aula está sendo gravada no dia 19 de janeiro de 2023, agora que o salário mínimo vai chegar à barreira de R$ 1.300. Então, repare, 31% dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo. Pergunta-se como é que você consegue sobreviver com dignidade com rendimento tão baixo. Aí você tem de 1 a 2 salários mínimos, 33%. Então, se você somar essas duas faixas aqui, 64% dos brasileiros, ou seja, dos trabalhadores brasileiros, e aí se inclui também, podemos assim dizer, aposentados, ganham até 2 salários mínimos, ou seja, um pouco mais de R$ 2.400. Então, um rendimento muito baixo, razão pela qual nós temos uma situação de pobreza tão grande e muitas pessoas indo para o setor informal como forma de poder elevar a renda média mensal e dessa forma poder dar melhores condições para as suas famílias. Repare que 36% dos trabalhadores ganham acima de 2 salários mínimos. Agora, se você botar o percentual de brasileiros que ganham acima de 5 salários mínimos, não chega a 10%, fica entre 5% e 10% o percentual de brasileiros que ganham acima de 5 salários mínimos, ou seja, um rendimento muito baixo, que é aquilo que eu estou tentando fazer com que vocês entendam, um dos fatores que explicam o porquê do grande percentual de trabalhadores na economia informal. Aqui nós temos o nível de instrução, que é um outro fator que também explica o grande percentual
de trabalhadores na informalidade. Então aqui você tem ensino superior completo, em torno de 17%. Ensino superior incompleto, em torno aí de 4%. Ensino médio completo, em torno aí de 27%. Ensino médio completo, pouco mais de 4%, 4,5%. Ensino fundamental completo, mais ou menos 8%. Ensino fundamental incompleto, 33%. Sem instrução, 5,6%, 6% aproximadamente. Então, se você perceber, boa parte dos trabalhadores brasileiros, aqui é o nível de instrução das pessoas com mais de 25 anos de idade, eu não coloquei aqui, mas é o nível de instrução das pessoas com mais de 25 anos de idade. Você vai perceber que o grau de escolaridade é muito baixo. Agora, a partir do momento em que o grau de escolaridade é muito baixo, ora, você há de convir que o percentual de trabalhadores com baixo nível de especialização profissional é muito grande. Isso também acaba dificultando a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho, razão pela qual você tem uma taxa de desemprego robusta, lembrando que a metodologia utilizada hoje pelo IBGE, ela não retrata fielmente a taxa de desemprego no Brasil, que o IBGE mudou algum tempo atrás a metodologia de cálculo da taxa de desemprego. Então, como muitas pessoas não conseguem ingressar no mercado de trabalho em razão da sua baixa qualificação profissional, ora, não cabe outra saída para essas pessoas, desde que sejam honestas, senão irem para o setor informal e dali tirar o sustento da sua família. Então, há de se destacar também essa questão do grau de instrução como um dos fatores responsáveis, justamente pelo alto percentual de trabalhadores brasileiros na informalidade. Ainda poderia ter acrescentado aqui a questão da carga tributária. A carga tributária no Brasil também é um fator que, juntamente com a burocracia, de certa forma, atrapalha as pessoas a abrirem seus próprios negócios. Então, na verdade, o Brasil tem uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo. Muitas pessoas preferem atuar na informalidade. Muitos pequenos comerciantes, pequenos donos de oficinas, mecânicas, pequenas confecções, etc., preferem manter as suas atividades na informalidade, ou seja, não tiram o alvará, não legalizam a empresa, justamente para não ter que recolher impostos. E isso acaba também, de certa forma, contribuindo para que haja um percentual mais elevado de pessoas trabalhando na economia informal. Agora, se a economia informal ela movimenta algo, ou movimentou algo em 2022, em torno de 1,7 trilhão, se você colocar uma carga tributária média de 30%, olha o quanto que o governo deixou de arrecadar. Mais ou menos 500 bilhões de reais deixaram de ingressar nos cofres federais, estaduais e municipais. Então, na verdade, o que é preciso que as autoridades entendam é que, em primeiro lugar, você tem que, de certa forma, reduzir a burocracia para facilitar as pessoas empreendedoras abrirem seus próprios negócios. Segundo lugar, enxugar essa carga tributária, porque muitas pessoas que abrem seus negócios dentro do plano legal, ou seja, obtendo alvará, tudo direitinho, muitas pessoas não resistem ao primeiro ano. E a maioria dessas pessoas, desses empreendedores, acabam quebrando antes do 5º ano. Então é preciso que o governo crie um mecanismo não só para reduzir a burocracia no contexto da abertura de empresas, legalização de empresas, como também criar um mecanismo tributário, uma carga tributária mais enxuta,
né? A gente sabe, eu sei que o governo ele desenvolve uma política do super simples para micro e pequenas empresas, que é uma redução que já é aplicada na carga tributária há algum tempo, mas é preciso entender que é necessário fazer um pouco mais, porque pequeno pode se transformar médio, médio pode se transformar grande, e o grande pode se transformar no mega empresário. Então a gente sabe que existem pessoas que acabam, né, tendo tino para o negócio, independentemente da atividade que estão desenvolvendo, e acabam sendo pessoas bem-sucedidas. Se nós estimularmos, de certa forma, a formalização da economia e a redução da informalidade da economia subterrânea, o Brasil ele conseguirá avançar num ritmo mais acelerado e, dessa forma, né, também gerar emprego, gerar renda, arrecadação de impostos, que são vitais não só para a sociedade, mas assim como o aumento da arrecadação de impostos por causa do crescimento da economia e não pelo aumento da carga tributária, daria aos governos federal, estaduais e municipais o oxigênio necessário para providenciar os investimentos que são importantíssimos para alavancar o desenvolvimento econômico e social do país. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força no canal Geogênio. Ajude a divulgar o canal Geogênio, porque o meu canal não é monetizado, não tem esse objetivo de ganhar dinheiro através do YouTube, e sim transformar o canal numa ferramenta de apoio para aqueles alunos que estão se preparando para os concursos militares, concursos de vestibulares e qualquer concurso público que caia a geografia. Então é um trabalho que eu faço graciosamente, e a única coisa que eu peço a vocês em troca é que ajude a divulgar o trabalho, que deixe os seus comentários nos vídeos que eu posto, né, que façam sugestões sobre temas que eu poderia gravar para enriquecer ainda mais o conteúdo de vocês, porque eu farei isso com o máximo carinho, com máxima dedicação, porque hoje eu estou gravando, né? Já estou chegando perto das 400 aulas gravadas, o canal tem mais de 400 vídeos, mas aulas gravadas em si, 385. Então estamos próximos das 400 aulas gravadas, que eu devo atingir ou agora no final de janeiro, ou no mais tardar em fevereiro. Então, moçada, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?